Muitíssimo boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz a todas, a todos aqui presentes. Que bom estarmos juntos em mais uma noite para aprendermos da palavra, para ouvirmos a voz do Senhor, para compreendermos o que Ele tem para colocarmos em prática na nossa vida. Hoje é o penúltimo estudo da nossa série em Tiago. Penúltimo estudo da nossa série em Tiago. Fecho quarta-feira que vem, fecho quarta-feira que vem, e aí, de hoje a 15 dias, nós vamos começar uma outra série embasada no livro de Êxodo. Vamos ouvir e falar sobre histórias maravilhosas do Velho Testamento, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Então fica ligado aí, porque o Senhor nos tem dado uma nova série, ainda agora, no mês de abril, de hoje a 15, quando fecharemos Tiago, na próxima quarta-feira. Então hoje, dando continuidade à nossa série, meu tema para hoje, solta aí no telão, o poder da paciência. O poder da paciência. Eu sempre digo para vocês que todo pregador, ele primeiro tem que pregar para si a mensagem, para depois pregar para os outros. E eu confesso aos irmãos que a paciência não é uma das minhas maiores virtudes, não é um dos meus maiores dons. Quem aqui tem dificuldade com paciência? Levanta a mão aí, por favor. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Olha que coisa, hein? Que coisa, Então, muito bem, vamos ver o que Deus tem a nos dizer. Vamos ver quais serão os parafusos que serão apertados hoje. Vamos ver quais serão as feridas que serão também tocadas hoje. Tiago capítulo 5, versos 7 ao 12. Tiago 5, do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém, igreja? Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer por meio dessas palavras. Olha que interessante. Há meses atrás, quando nós começamos a estudar Tiago, primeiro tema, provações. Tiago já abre a sua carta, a sua epístola, falando sobre aflições e lutas na vida do crente. E ele fecha a sua carta tratando da mesma temática com a qual ele a abriu, falando de provas, de lutas, de dificuldades na caminhada com Deus. E Tiago vai deixar claro que Deus corrigirá todas as injustiças deste mundo, tudo aquilo que nós não compreendemos, tudo aquilo que nós não aceitamos, tudo aquilo que nós não entendemos, Deus corrigirá todas as injustiças deste mundo apenas quando Jesus voltar. Até lá, até a volta de Jesus, nós cristãos devemos aprender a suportar a vida com paciência, com perseverança. Paciência, no grego, a língua do Novo Testamento, a língua com a qual Tiago escreve essa carta, significa permanecer firme
no mesmo lugar, apesar de grande pressão. Significa também estar fixo no mesmo local, mesmo quando você tem o desejo de fugir. Quantos de nós aqui, nesse exato momento, não estamos passando por algumas lutas, por algumas provas, que se nós pudéssemos, nós correríamos, fugiríamos, não daríamos satisfação para ninguém de nada da nossa vida. Simplesmente, sumiríamos no mapa. Eu sei que tem pessoas assim aqui. Perseverança significa estar fixo no mesmo local, mesmo quando você tem desejo de fugir. Algumas perguntas para você se auto-questionar, para você se auto-averiguar sobre a qualidade da sua perseverança. Você é uma pessoa que vive o tempo todo mudando de planos quanto à sua vida? Está sempre trocando um projeto por outro, uma meta por outra? Está sempre alterando a rota do seu trajeto à medida que as dificuldades aparecem? Então você não é uma pessoa perseverante e nem paciente. Porque o perseverante, o paciente, é aquele que sabe que para qualquer projeto que você idealizar, você terá obstáculos, você terá dificuldades, mas se você está cônscio, se você está consciente de que Deus é com você, você permanecerá firme, independentemente dos vendavais. Amém? Então esse é o nosso desafio, sermos perseverantes e pacientes, não na bonança, aí é mole. A bonança, o tempo bom, não exige paciência de ninguém, não exige perseverança de ninguém, mas é justamente no momento complexo, quando o céu está nublado ou as tempestades estão sobre nós, que nós somos desafiados a exercitar a nossa paciência e a nossa perseverança. Então, antes da gente entrar de cabeça no texto, uma pergunta deve ser feita por mim e por você. De que maneira nós podemos experimentar como cristãos esse tipo de perseverança paciente enquanto Jesus não volta? De que maneira eu consigo exercitar a minha perseverança paciente até o dia da volta de Jesus, ou até que eu seja chamado para a eternidade, findando os meus dias aqui na terra? Tiago vai dar uma resposta para essa pergunta. Uma resposta que tem 3 lados, uma resposta que tem 3 facetas, uma resposta que envolve 3 ensinamentos. Primeiro, Tiago vai dizer que nós temos que aprender a paciência com o agricultor. Tiago vai dizer que nós temos que aprender a paciência com o agricultor. Vamos lá, voltando para o versículo 7, versículo 7 até o 9, vamos lá. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O homem impaciente não serve para ser agricultor. Quem não tem paciência não presta para cuidar de terra. Nenhuma planta, nenhuma cultura cresce da noite para o dia. As ervas daninhas sim. Mas o que é bom, o que você quer plantar para alimentar alguém, para ter o seu sustento, não cresce da noite para o dia. E nenhum agricultor neste mundo pode controlar as condições do tempo. Ele pode ter ideias, previsões, baseado hoje na tecnologia da meteorologia, mas nem isso mesmo é confirmado, porque muitas previsões, estávamos falando sobre isso lá fora agora, falham da noite para o dia. O excesso de chuva pode fazer apodrecer a plantação, enquanto o excesso de sol pode matá-la. Olha que coisa complicada, mexer com terra, mexer com a agricultura.
Em se tratando de condições do tempo, todo agricultor precisa ser uma pessoa longânima, paciente, repito, porque ele não tem controle sobre nada. Aqui em Teixeira é um exemplo vivo disso. Quanta gente da noite para o dia ganhou um dinheiro fora do comum plantando melancia. Aí cresceu o olho, opa, ano que vem eu vou plantar o dobro. No ano que vem perdeu tudo. Todo o lucro que ele tinha, ele teve que ainda dar, e o que não tinha para poder cobrir o prejuízo. Isso acontece aqui direto. Então o agricultor não tem controle sobre nada. E por que é então que o lavrador, disse aqui Tiago, tem que esperar de bom grado? Porque ele sabe que o fruto da terra, quando ele vem, ele é precioso. Ele não é qualquer fruto. Quer ver? Olha lá, Tiago 5,7, olha o que diz. Olha o que diz, Tiago 5,7, olha só. Ó, vejam como o agricultor aguarda que a terra produza o quê? A preciosa colheita. A colheita faz a espera valer a pena. E Tiago está dizendo aqui que todo cristão é como um agricultor espiritual, porque todo cristão tem uma colheita farta em Jesus. Aguarda uma colheita abundante em Cristo. Tiago 5,8, vamos lá. Tiago 5,8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então olha o que Tiago está falando. O agricultor aguarda a preciosa colheita. E nós também aguardamos esta colheita da fé, que é a vinda do Senhor, quando iremos reinar com Ele, quando receberemos todas as promessas da Bíblia que nos foram garantidas. Mas essa colheita, para quem está em Cristo, já começa nesse mundo, em nome de Jesus. Nosso coração é o solo, e a semente é a palavra de Deus. Jesus fala sobre isso muito bem na parábola do bom semeador, que você conhece. Então, olha aqui para mim, entenda isso. Entenda isso, compreenda isso. Assim como há estações benignas e malignas para o solo, também há estações benignas e malignas para a vida espiritual. Ninguém permanece no pico, no topo da montanha o tempo todo. Temos vales, temos zonas desérticas, áridas, secas. Temos lugares tenebrosos. O que o salmista fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quer dizer que nós podemos sim andar por vales da sombra da morte. Então, na vida cristã, existem momentos bons e ruins, para que a semente da palavra, a palavra de Deus, germine em nossa alma. E olha que interessante, irmãos. Deus permite que estes momentos ruins tenham lugar em nossa vida, porque nenhum caráter é forjado quando o tempo está apenas bom. Todo caráter é tarimbado, trabalhado por Deus, quando o tempo está, acima de tudo, ruim, quando o tempo é maligno. E aí entra a importância da perseverança, quando as coisas ficam difíceis. Deus está produzindo uma colheita em nossa vida. Deus está produzindo uma seara abundante em nossa vida. Ele deseja ardentemente que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. E a única forma pela qual o fruto do Espírito pode ser desenvolvido em mim e em você é por meio de provas, dificuldades e tribulações. Entendamos isso. Por mais que nós não as queiramos, elas são necessárias para que sejamos homens melhores, mulheres melhores, cristãos melhores no reino do Senhor. Ao invés de ficarmos impacientes com Deus, com os outros e com nós mesmos, nós devemos nos entregar ao Senhor e permitir que os frutos cresçam, mesmo que não entendamos o que estamos passando. Lembre-se disso, você é um agricultor espiritual, à espera da colheita de Deus na sua vida. Amém, igreja? Todos somos agricultores.
sempre haverá uma colheita para o povo de Deus. Mas atenção, olha o que Tiago vai dizer, versículo 9. Tem uns versículos que às vezes entram no meio de um texto, né, que a gente não entende. Por que isso está aqui? Olha o que Tiago fala, irmãos. Ele está falando de colheita. Está falando de agricultor que aguarda com paciência a sua plantação brotar, germinar, frutificar. Aí de repente ele joga essa aí, ó, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O que tem a ver isso? Eu vou dizer. A impaciência com Deus, muitas vezes, gera impaciência com o povo de Deus, com a igreja de Jesus. Esse é um pecado que nós devemos evitar. Se começarmos a virar as foices uns contra os outros, a colheita do Senhor em nossa vida não se manifestará. Eu quero confessar algo para vocês, que eu sei que você não é diferente de mim, você já passou por isso também, passa por isso. Quantas vezes eu já estive chateado, insatisfeito comigo mesmo, com a minha vida com Deus, com o meu casamento, com a minha relação com os meus filhos, com alguns alvos particulares que não foram alcançados, e eu acabei descontando na igreja o meu mau humor, descontando sobre pessoas próximas a mim, as minhas frustrações. Só que aí o Senhor chega e diz, olha, ei, filho, seu problema é comigo, seu problema não é com Adival, seu problema não é com Gleibson, seu problema não é com Cipriano, seu problema não é com Carla Cíntia, seu problema é comigo, olha para mim, trata comigo. Pare de se queixar, para que você não perca a sua colheita. Está claro isso, irmãos? Existem questões que Deus quer tratar com você de modo particular. Coisas nas quais você está mal resolvido, mal resolvida. Não queira descontar isso em cima de ninguém. Então, um agricultor, a paciência do agricultor é um exemplo de perseverança diante das provas. Aí Tiago dá o segundo exemplo de perseverança paciente, os profetas do Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Olha o que ele vai dizer. Tiago 5, 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. É interessante que Jesus vai dizer a mesma coisa, né? Na verdade, Tiago não fala nada novo. Tiago está repensando aquilo que Jesus já tinha ensinado. Vamos ver isso aí? Mateus 5, do 10 ao 12. Mateus 5, do 10 ao 12. Vamos ver? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A nossa ideia de vida cristã é uma ideia muito elitista, muito exclusivista. A gente acha que nós, em particular, não temos nenhum tipo de direito de passar por problema. Que as provas não nos deveriam ser permitidas experimentá-las, porque nós estamos no outro nível. Mas, irmãos, observem, o texto sagrado diz que os maiores homens de Deus, homens que tinham uma comunhão como nós nunca teremos com Deus, passaram por lutas, enfrentaram provas, foram perseguidos. E Tiago vai dizer que esses profetas são exemplo de perseverança, paciente. Por quê? Algumas respostas. Primeiro, porque eles não sofreram por causa de pecado, mas sofreram por fazerem a vontade de Deus. Olha aqui para mim, filhote, filhota.
A vontade de Deus na sua vida não exclui você do sofrimento. Muito pelo contrário. Às vezes, é a vontade de Deus na sua vida que vai tirar você da zona do conforto. E vai colocar você diante de situações nas quais você se sentirá em xeque. Para alguns, até xeque-mate. Então, os profetas são exemplo de pessoas que sofreram mesmo fazendo a vontade de Deus. Pregavam em nome do Senhor, eram representantes dos céus na terra e ainda assim foram perseguidos. O que Satanás tenta colocar na sua mente? Muita gente passa por isso. De vez em quando eu tenho que lidar com isso. Ontem mesmo eu estava aconselhando uma pessoa que disse: eu estou passando isso por aquilo que eu semeei lá atrás. Eu falei: epa, escute, você pode ter errado. E sempre há uma colheita para o bem e para o mal. Mas pare de se autoflagelar, porque o Deus ao qual você serve é um Deus de graça e misericórdia. Então observe, o que o diabo tenta colocar na nossa mente? Ele diz o seguinte: o seu sofrimento, crente, é consequência da sua infidelidade. Só que tem um detalhe, irmãos. Tiago está dizendo aqui que as nossas aflições podem justamente ser originadas pela nossa fidelidade e não infidelidade. É o contrário que Tiago está colocando. Quer ver só? 2 Timóteo, capítulo 3, vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente, santamente em Cristo Jesus, serão o quê? Abençoados. É isso? Serão o quê, irmãos? Perseguidos. O advogado honesto vai ser perseguido. O juiz honesto vai ser perseguido. O policial honesto vai ser perseguido. O vendedor honesto vai ser perseguido. Não tem jeito. Justamente pela fidelidade é que nós podemos padecer. Exemplo maior daquele que foi obediente até a morte: Cristo. Para onde foi que a obediência de Jesus o levou? Para onde, irmãos? Para a cruz. Para a cruz. Então pare de achar que você é o último biscoito do saco, a última Coca-Cola do deserto, que você não tem que sofrer, que você não tem que padecer, que você não tem que passar por dificuldades. Cristo passou, os profetas passaram, os apóstolos passaram e todos os grandes homens de Deus sofreram, mesmo sendo pessoas que faziam a vontade do Senhor. Outro motivo pelo qual os profetas são exemplo de perseverança: eles nos lembram que Deus cuida de nós quando nós sofremos por amor a Ele. Eles nos lembram que Deus cuida de nós quando nós sofremos por amor a Ele. Exemplos clássicos: Elias contra Acabe e Jezabel, o casal maligno que reinou sobre Israel. Depois de derrotar os profetas de Baal, a mulher de Jezabel decide matar Elias. Ele foge para uma caverna, entra em depressão. E ali naquela caverna, Deus tem um encontro revigorante, restaurador, ressuscitador com a figura de Elias, mostrando para ele que mesmo na desolação de alma dele, o Senhor se fazia presente. Outro exemplo, Jeremias. Jeremias foi esbofeteado, cuspido, zombeteado, jogado numa cisterna para morrer. Babilônia invade Jerusalém. E todos os falsos profetas são mortos, mas Jeremias é poupado. E, olhem, há uma ordem do general do exército babilônico para que não se toque em Jeremias. Leia o livro de Jeremias para você poder entender o que eu estou falando. Leia o livro de Jeremias depois, é fantástico, fantástico. Então, Deus está com os seus filhos no momento das dores que eles sofrem por causa do nome dEle. Agora, por que é que aqueles que falam em nome do Senhor têm sempre que estar passando por tribulação, por prova difícil? Sabe para quê, irmãos? Para que se tenha autoridade na vida quando for pregar a palavra. Para que possa dizer para a pessoa que está padecendo: ei,
eu estive onde você está. Eu já passei pelo que você está passando. E eu venci. Eu estou aqui. Quem melhor para falar com um paciente de câncer do que alguém que enfrentou o câncer e sobreviveu? Quem melhor para consolar uma família que acabou de descobrir que o seu filho é autista, tem síndrome de Down, do que alguém que já passou por essa luta? Então Deus nos permite passarmos por provações para que, através das nossas lutas, possamos consolar com a mesma consolação com que fomos consolados, segundo aos Coríntios 1, versículo 4. Essa é uma realidade, irmãos. Então a nossa paciência em tempos de aflição é um testemunho poderoso para os que estão ao nosso redor. Crente não tem que ficar blasfemando, amaldiçoando os céus, brigando com o próximo. O crente tem uma linguagem de louvor e adoração, mesmo na prova. Se você tem o Espírito Santo, você entenderá o que eu estou falando aqui. Último exemplo de perseverança paciente. Último exemplo. Jó. Vamos lá. Tiago 5, 11, 12. Tiago 5, 11, 12. Só vocês. Vamos lá, só vocês. Quero ver vocês. Como? Doze. Muito bem. Quero fazer uso de um clichê barato, tá? Não há vitória sem batalha. Não há pico sem vale. Não há conquista sem luta. Se você quer provar da bênção, você tem que estar disponível para carregar o fardo nos ombros e participar da batalha. Jó é um exemplo bíblico inigualável dessa verdade. Eu acho, irmãos, que só quem sofreu mais do que Jó foi Jesus. E ainda assim, não fisicamente, eu diria que Jesus sofreu tanto quanto Jó. O sofrimento de Jesus foi mais espiritual e emocional. Os pecados da humanidade sobre ele. Mas em matéria de desgraças, mazelas, tragédias, Jó é um exemplo bíblico inigualável de sofrimento. Todas as circunstâncias estavam contra ele. Perdeu as riquezas, perdeu a saúde, perdeu os filhos, e a própria esposa colocou-se contra ele, dizendo: você ainda consegue louvar a Deus diante de tantas perdas? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Está lá. Vai lá para Jó 1 e Jó capítulo 2. E pior, quando ele já havia perdido todo mundo, 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e por último Eliú, chegaram junto dele para consolá-lo, só que o consolo virou chateação, encheção de saco. Problema a mais na vida de Jó, porque eles começaram a acusar Jó, dizendo que ele era um hipócrita, que merecia passar pelo que estava passando. E aí Jó então olha para o alto, e tudo indicava que até Deus estava contra ele, porque Deus permaneceu em silêncio. Jó faz uma série de questionamentos para Deus, e Deus não responde no momento que ele queria ouvir as respostas. Só que Jó, irmãos, é chamado de exemplo de paciência. Por quê? Porque ele perseverou na fé. Em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus, em nenhum momento ele questionou a situação que ele estava enfrentando, como se Deus não tivesse poder para colocar em qualquer quadro. Jó perseverou,
E apesar de todos os ataques de Satanás contra ele, qual foi o fim de Jó? Vamos ver isso aí? Jó 42. Jó 42, do 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Verso 6, por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó se quebrantou diante da dor e do sofrimento. E aquele Deus que ele conhecia de ouvir falar, ele passou a conhecê-lo de sentir, de experimentar, de provar dele. Meus amados irmãos, Deus não é um mero conceito teológico. Deus não é simplesmente um ser transcendente que está sobre nós. Deus não é apenas um relojoeiro que criou o mundo e o deixou entregue à sua própria sorte, como alguém que fabrica um relógio e o deixa funcionar por conta própria. Não! Deus é um Deus que se envolve com os seus filhos. Deus é um Deus que está atento a cada momento complexo nosso. E nós precisamos aprender com Jó, que é na dor que o nosso caráter é elevado e transformado. Mostre-me um homem soberbo, e eu lhe direi que aquele homem não aprendeu nada com a vida em relação às dores. Mostre-me um homem humilde, e eu lhe direi, aquele homem é um aprendiz verdadeiro quanto à vida. Essa é a realidade, irmãos. Sabe? Pessoas que estão no reino, teoricamente, bebendo e comendo do reino de Deus, mas vivem como se fizessem parte exclusivamente do reino dos homens. Pessoas que estão buscando uma glória humana, pessoas que estão buscando compensações físicas e materiais, se esquecendo de que são cidadãos de uma pátria celestial. Aí eu disse antes para vocês o seguinte, que o exemplo dos profetas mostra que nem todo sofrimento surge por causa de nossos pecados. Com Jó, eu aprendo uma outra verdade, que o diabo tem sim permissão de Deus às vezes para me perseguir, para ir ao meu encalço, à minha procura, a fim de colocar-me em xeque quanto à minha fé. Eu aprendo que há alguns transtornos na vida que são causados sim pelo diabo. Mas espera aí, pastor, o senhor é um homem de Deus, como é que o senhor pode dizer que o diabo tem acesso à sua vida? Me lembro de uma frase de Martinho Lutero, que eu já contei para vocês aqui algumas vezes. Martinho Lutero, reformador protestante, um homem responsável pela maior mudança que houve no curso da igreja depois da sua fundação. Martinho Lutero falou assim, Satanás dorme mais agarrado a mim do que a minha amada Catarina. Olha que coisa. Satanás dorme mais agarrado a mim do que a minha amada Catarina, a sua esposa. Claro que Satanás não dormia na cama dele, não é isso que ele queria dizer literalmente. O que ele estava dizendo é o seguinte, que ele podia perceber a presença do inimigo em cada instante, tentando desviá-lo da rota que o Senhor traçara para a vida dele. Você entende isso, irmão? Consegue entender isso? Crente passa por luta espiritual e como passa, não minimize as batalhas espirituais, não seja cético, não seja incrédulo, o diabo está sim lutando contra o povo de Deus a todo instante. É por isso, irmãos, aprendamos isso. Quando nós passarmos pela fornalha de Satanás, nós deveremos ir direto ao trono da graça de Deus e receber do Senhor tudo o que precisamos para perseverar, porque se não estivermos conectados ao Senhor, perderemos essa batalha. Vamos lá, Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16, olha o que diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus,
apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando você orar, ore com fé. Quando você clamar, clame com confiança, com a segurança de que Deus está ouvindo e Ele vai agir, porque Ele é o seu Deus. É isso o que Hebreus está nos ensinando, e é isso o que Tiago está falando também. Aí, Tiago entra com outro versículo, que aparentemente não tem nada a ver com o contexto. Verso 12, vamos lá? Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. O que isso tem a ver com essa questão de provação? Sim, sim, não, não. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra. O que isso tem a ver com esse contexto de provação que o Tiago está trabalhando? Vamos lá, escute, se liga aqui em mim. Quem já sofreu, quem está sofrendo, sabe a resposta para essa pergunta. Quando nós passamos por lutas, dificuldades, que não entendemos o porquê de estarmos ali, é muito fácil falarmos bobagens, besteiras, amaldiçoarmos a vida que levamos, as pessoas que nos rodeiam e até a Deus. Então Tiago está dizendo, sabe o quê? Trocando em miúdos aí esse versículo, resumindo esse versículo, Tiago está falando assim, ó, diante da dor, diante da prova, diante do sofrimento, cale-se, fale menos, e escute mais a voz de Deus. Seja objetivo. O seu falar seja sim quando tiver que ser sim, e não quando tiver que ser não. Pare de ficar perdendo tempo com especulações, com divagações, com indagações, com questionamentos que só vão aumentar a sua dor, que só vão fazer ampliar o rumbo do seu coração. Na provação, entregue tudo ao Senhor, para que você não peque com os seus lábios. Amém, igreja? E aí, eu fecho com Mateus 5,37. Repito, Tiago falou tudo o que disse de Jesus. E o que Jesus fala comigo? Vamos lá comigo? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do quê? Todo mundo que fala demais na hora da dor dá lugar ao diabo. O que passar disso vem do maligno. Não dê lugar ao diabo, é o que Paulo fala aos Efésios. Cala a boquinha, espera no Senhor, aguarda o tempo de Deus. As coisas vão se resolver porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E é Ele quem controla a sua vida. Não queremos as provas, mas quando elas vierem, aprendamos com elas, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos finalizar o nosso momento de hoje? Pastor Reinaldo, por favor, vem aqui à frente.